E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estamos aqui novamente, só que dessa vez é para falar sobre a utilização da sondagem numa pesquisa mineral. Então, sem mais delongas, vamos começar logo com isso. As sondagens, elas constituem a principal fonte de informação de pesquisa direta em subsuperfície do corpo de um minério, para a obtenção de amostras representativas, e elas devem ser planejadas para representar todo um depósito mineral, e assim reduzir incertezas tanto na modelagem geológica como no cálculo dos recursos minerais. E na verdade, a amostragem é feita com a premissa de que as amostras proporcionadas sejam uma representação verdadeira do que elas são pretendidas a representar, ou seja, um depósito mineral. E na maior parte dos depósitos minerais, o espaçamento da sondagem é intuitivamente uma função da continuidade geológica e do teor. As sondagens são feitas de maneira sistemática com a finalidade de proporcionar a máxima quantidade de informação sobre a distribuição de teores no depósito mineral, bem como fornecer uma razoável base para a interpretação geológica. A sondagem geológica tem por objetivo abordar as rochas em profundidades que não possam ser atingidas por trincheiras ou postos de pesquisa, podendo ser assistemática e sistemática, e a sistemática pode ser chamada também de eventual. E dependendo dos objetivos do estudo de pesquisa mineral, as sondagens sistemáticas obedecem a uma malha de sondagem definida por perfis ou seções geológicos transversais e longitudinais ao trend principal, que seria o objeto de pesquisa mineral. E os testemunhos coletados ao longo do intervalo perfurado fornecem as informações essenciais para fins de cálculo de recursos minerais. A figura abaixo ilustra a estrutura geral de um banco de dados de sondagens, que seria o tipo de sondagem, a localização e orientação do furo, os dados de intervalo de e para, a descrição da rocha, as estruturas, o grau de alteração, a mineralização, os dados químicos, a densidade aparente, o RQD, o grau de recuperação e os dados de desvio de furo. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem, estejam se cuidando do corona, tá? E vou estar dando continuidade à apresentação do Barberim. Bom, as sondagens constituem a principal fonte de amostras que a gente tem, pois são elas que vai fornecer os testemunhos. O que são os testemunhos? Testemunhos são essas amostras que futuramente serão submetidas a algumas análises, tanto química quanto física, tá ok? Resumidamente, a gente pode dizer que existem dois tipos gerais de sondagem, que é a percussiva e a rotativa. Na sondagem, a percussão, um peso cai em queda livre sobre o conjunto de equipamento penetra na rocha. Na sondagem rotativa, a rocha é perfurada pelo movimento de rotação, corta essa rocha, ok? Esse tipo que vai estar passando aí na tela para vocês chama Diamond Core Drilling, que significa perfuração com núcleo de diamante. Isso porque esse equipamento aí usa uma coroa com um bit de diamantes que gira no final das hastes ou tubulações. É uma abertura no final da coroa diamantada, o famoso bit, que permite que a rocha mova-se para dentro do barrilete, onde ficará alojada até que seja retirada. A grande vantagem da sondagem rotativa diamante está na determinação exata da localização da zona do mineral. Os diâmetros dos furos e seus testemunhos são codificados por um conjunto de letras, onde a primeira se refere ao diâmetro do furo, a segunda indica a série do barrilete e a terceira, com a letra T, designa um barrilete de parede fina. Olá pessoal, boa noite. Dando continuidade ao assunto aí, vamos falar agora sobre a sondagem rotativa. Então, qualquer forma de perfuração que faz o furo pela rotação da coroa na base do furo. As sondagens rotativas, elas podem ser tanto manuais como mecânicas. Exemplos da manuais pode ser atrado, empalhe ou banca, sendo que as sondagens mecânicas pode ser a diamantada, a grenalha ou calyx e rotary. Dando ênfase ainda mais, vamos falar também sobre as sondagens manuais, porque elas são utilizadas em rochas inconsolidadas para a coleta de amostras de solo de pouca profundidade, entre outros. A sondagem rotativa requer pressões muito altas na coroa para furar eficientemente as formações duras. Então a percussão é obtida por ar comprimido, combinada com a rotação da coroa, onde proporciona uma rápida sucessão de impactos, quebrando a rocha. Quanto à circulação do fluido, pode ser convencional
onde o fluido é injetado intermitentemente pela composição e pelo espaço entre a composição e a parede do furo. Pode também ser reversa, onde o fluido é injetado pelo furo e subindo por dentro da composição. Em termos de recuperação da amostra de fragmentos, chips, as amostras coletadas correspondentes a um intervalo perfurado são contaminadas com o material da parede do furo de intervalo superior. Outro exemplo de sondagem é a sondagem a trado, que ela é uma sondagem manual, que é um método de investigação geológica e geotécnica que utiliza a ferramenta de trado, tipo de amostrador de solo constituído de lâminas cortantes. Pode ter forma convexa, caso pode ser uma concha assim, ou espiralada, trado helicoidal assim, ou espiral assim. Esse serviço possibilita a identificação dos horizontes do solo, determinação da profundidade do nível da água, quando existente, e a coleta deformada da amostra do solo em quantidade suficiente para executar os ensaios laboratoriais. Quando especificado pelo cliente, junto com o serviço de coleta, são executados ensaios de densidade e de umidade in situ. Bom, galera, outra importante método de sondagem manual é a de sondagem em pare ou banca, que são indicados na pesquisa de aluviões com espessuras de no máximo 30 a 40 metros, dependendo da consistência do aluvião, que é em áreas de acesso difícil, com disponibilidade de trabalhadores braçais. São indicados para depósitos aluvinares, tiling de minas, argila, bauxita e minério de ferro lauterítico, em camadas muito úmidas, geoquímica de profundidade em solos saturados de água, testes de solo para geotecnia. E dando continuidade aí ao que Tonhão estava falando, vale lembrar também que o planejamento da sondagem deve levar em consideração a representatividade da amostragem, procurando a intersecção com o corpo de minério em altos ângulos ou reto, como está mostrando a figura A, mas se o ângulo da intersecção for baixo que nem a figura B, a informação entre os furos pode ser inútil para fins de estimativa de recursos minerais. E alguns exemplos de representatividade. E segue aí alguns exemplos de representatividade da amostragem proporcionada por sondagens. Na figura A, mostra os ângulos altos. Na figura B, mostra os ângulos baixos. E na realidade, a figura B ilustra o caso de um depósito subvertical, que foi amostrado por sondagens verticais, mas devido à quantidade de sondagens realizadas, a estimativa de recursos minerais foi satisfatória. A sondagem à percussão, que também é chamada de SP, é um método de investigação geológico e geotécnico, que consiste em uma sondagem de simples reconhecimento de solo, utilizando a ferramenta de trado ou trepano de lavagem, acompanhado do ensaio SPT, e é a metodologia mais tradicional de investigação geotécnica, que possibilita a identificação dos horizontes do solo e a determinação da resistência NSPT a cada metro investigado. E na ocorrência de lençol freático, a profundidade do NA, que seria o nível da água, é identificada. Essa metodologia ainda possibilita a execução de ensaios adicionais in situ, aproveitando-se da perfuração, como por exemplo o ensaio de permeabilidade das camadas de solo. A sondagem percussiva apresenta como principal vantagem o baixo custo por metro linear perfurado e a possibilidade de coletar amostras maiores, inclusive para testes industriais, a melhor recuperação de materiais inconsolidados, quebradiços e muito friável. E como principal desvantagem, citam-se sem excluir outras as seguintes: a impossibilidade de realização de furos inclinados, que seriam as ascendentes, o baixo rendimento em rochas duras, a maior possibilidade de contaminação de amostras, testemunhos de sondagem em fragmentos dificultando a identificação petrográfica como textura, composição, estrutura e mergulho. Já a sondagem mista, também chamada de SM, é um método de investigação geológica e geotécnica, que consiste na execução da sondagem à percussão e da sondagem rotativa em um mesmo furo. É utilizado também para caracterizar os parâmetros do solo e da rocha ao longo da profundidade. No caso da ocorrência de matacões ou blocos de rocha, este tipo de sondagem possibilita ultrapassar o matacão ou blocos de rocha e prosseguir com a determinação do NSPT. E segue algumas imagens. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa apresentação. Espero que não tenha ficado cansativa, que vocês tenham gostado bastante, que tenha ficado explicativa acima de tudo, né? E que se houve alguma dúvida, que vocês se manifestem, que vocês venham conversar com a gente. Pode fazer as perguntas, que nós estamos aqui à disposição para responder vocês, tá? Um beijo a todos!